Salve, salve, galera, tudo bom? Voltando aqui para a última parte dessa nossa aula de revisão aí, dedicada a você, meu aluno, minha aluna de Direito Empresarial do semestre 2020.1. Como você sabe, nossas aulas foram aí suspensas presenciais, a gente está trabalhando de maneira remota, com aulas disponibilizadas aí para você através do Unifor Online, algumas delas videoaulas, tá? Então, a gente já passou pela terceira parte aí do material de 28 questões, já fomos até a 21. A gente vai, então, fechar essa lista de exercícios examinando nessa parte agora as questões de número 22 a 28, tá? E, cara, se você se bateu nesse vídeo aí na internet, tá? Meu nome é Giovanni Magalhães, eu sou professor de Direito Empresarial na graduação, na pós-graduação em Direito e também na preparação para exame de ordem para concurso público, tanto em primeira quanto em segunda fase, há mais de 15 anos. Mantenho, inclusive, a segunda fase que mais aprova no Brasil a título de curso presencial aqui em Fortaleza e tenho, bicho, como objetivo facilitar a sua vida em matéria de direito empresarial. Tá? Então, você que está se batendo agora que não me conhecia, se inscreve aí no canal. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha aí para fortalecer esse canal, que a gente está reabrindo justamente em razão da pandemia do coronavírus, em razão da necessidade de continuar com as minhas aulas aí para graduação em Direito. Né? Aulas como essas você vai encontrar no canal, além de dicas sobre direito empresarial, um canal dedicado para facilitar a sua vida em direito empresarial. Seja você que está estudando e aprendendo, seja você que quer aplicar direito empresarial na prática. Eu estou aqui para isso, esse canal está aqui para isso, tá? Qualquer eventual dúvida aí sobre essa aula, você que é meu aluno, nos meios institucionais, aí no nosso grupo de WhatsApp, traz ela para mim. Agora, se você está encontrando essa aula através do YouTube, né, vou direcionar inicialmente apenas para os alunos da minha disciplina, mas no momento oportuno e futuro eu vou abrir essa aula para o YouTube em geral. Tem dúvida aí com qualquer coisa que eu estou trazendo para você, joga as dúvidas aí nos comentários que a gente vai conversando e dialogando. Fechado? Vamos embora então para o computador? Vamos então para as questões que nos faltam. Tá? Como eu disse, já fomos até a 21, a gente vai nesse vídeo da 22 para diante. Questão de número 22. Vou tirar aqui minha tela para facilitar a leitura, tá? Que eu estou vendo que ela está cobrindo um pouco do slide. Infelizmente, o programa não me permite fazer alteração aqui no tamanho da tela. Eu vou tirar, à medida em que der para voltar, eu volto a tela para você de novo. Tá? Vamos cá, então. Vem comigo. Repare, a 22ª questão. Uma das obrigações da sociedade empresária é seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme dos seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultados econômicos. Meu caro, minha cara, veja só, essa parte, esse começo da questão, ele é basicamente a redação do artigo 1179 do Código Civil. Continuando. A partir do exposto dessa norma, assinale a alternativa correta. Letra A. A ausência de autenticação nos instrumentos de escrituração na junta comercial não impede que os livros da sociedade empresária sejam utilizados em juízo como prova documental a seu favor, a favor
da sociedade empresária. Como você sabe, esse item ele é falso. Veja bem, se você pegar o artigo 226 do Código Civil, ele vai te mostrar exatamente isso, que os livros empresariais, eles podem valer de prova tanto contra quanto a favor do empresário. Tanto contra quanto a favor do empresário. Mas como é que isso vai funcionar? Tá? Você precisa perceber a seguinte diferença. Contra, o livro vale sempre, estando escriturado de maneira ok ou com vícios. Para valer a favor, eu preciso da escrituração sem vícios e mais, que a escrituração ela esteja regular, vale dizer, registrada pela junta comercial através da autenticação. Portanto, para valer a favor do empresário, só se o livro tivesse efetivamente registrado. Tá? Contra não precisa, mas a favor é necessário o registro, daí o erro desse item de número, esse item letra A. Vamos às próximas. Em razão da evolução tecnológica, passou a ser vedada a escrituração manual do livro diário, devendo-se adotar livros digitais em suas operações. Não existe essa vedação, né? Apesar do incentivo aí da evolução tecnológica, de títulos e documentos virem a ser emitidos a partir de caracteres de computador, não existe a vedação para a escrituração manual do livro diário, não. Tá? Essa vedação ela não existe. Letra C de caveira é o item a ser marcado aqui. Olha o que ele diz, o conceito do balanço patrimonial enunciado legal. O balanço patrimonial deverá exprimir com fidelidade e clareza a situação real da empresa e indicará o ativo e o passivo distintamente, sem sombra de dúvidas. Letra C de caveira é o item correto a ser marcado aqui. E qual é o erro do item D? Bora ver. Os assentos lançados dos livros de sociedade empresária por qualquer dos contabilistas encarregados da escrituração não obrigam a pessoa jurídica, se tais livros não tiverem autenticados na junta comercial. Falso. É aquilo que a gente falava no começo dessa questão. Tá? Os livros empresariais eles podem valer de prova tanto contra quanto a favor do empresário. Tá? Para valer contra o empresário, para obrigar o empresário, o livro ele vai valer sempre. Agora, a favor dele, precisa que a escrituração seja feita sem vícios, tá? Sem vícios, e mais do que isso, seja comprovada documentalmente, tá? Detalhe, a prova dos livros empresariais ela é meramente relativa. O teor de prova não é absoluto. O teor de prova é relativo. E o que isso vai significar? Significa que você pode elidir a prova extraída dos livros empresariais por documentação, pode elidir essa prova, demonstrando aí, a partir de documentação, a falsidade ou a inexatidão dos termos lançados aí na escrituração empresarial, tá? Então, fique muito esperto com isso, tá? Vamos voltar para as questões. Próxima questão aí que a gente vai ter, abrindo o slide para você. Próximo, fizemos a 22. Próxima questão é 23. Olha só. Um servidor da junta comercial verificou que o requerimento de alteração contratual
de uma sociedade limitada com 22 sócios e sede no município de Solidão, não foi assinado pelo administrador. O pedido de aditivo não foi assinado pelo administrador, foi assinado por quem? Por mandatário com poderes específicos. O requerimento foi instruído com uma nova versão do contrato social, desacompanhada da ata de deliberação que a aprovou. O referido servidor determinou que fosse sanada a pretensa irregularidade. Então, cara, repara o que a gente tem aqui, tá? Repara o que a gente tem aqui. Você está diante de um aditivo que foi apresentado à junta comercial por uma sociedade limitada que tem 22 sócios, só que esse pedido de aditivo não foi assinado pelo administrador, foi assinado por um procurador que tinha poderes especiais. E aí, qual é o grande lance? Nesse pedido de aditivo, a gente tem uma nova versão do contrato social. Na prática, a gente costuma chamar de contrato social consolidado, né? Às vezes aquele contrato social antigo, que já sofreu ali uma série de aditivos, você acaba fazendo ali para facilitar a atuação institucional, você acaba fazendo ali uma espécie de consolidado de tudo aquilo com um novo aditivo para estabelecer, né, as normas do contrato social de maneira específica. E aí a questão está dizendo, olha, eu tenho essa nova versão, mas não tenho aqui a ata da Assembleia que deliberou, por assim dizer, essa aprovação dessa nova versão. Então, nós temos 2 pontos para analisar. Primeiro ponto, é possível o aditivo ser assinado por um mandatário com poderes específicos? Sim, sem nenhum problema. Tá? Apesar da administração societária ela ser indelegável, nada impede que você faça a procuração e dê poderes específicos para o procurador. Só que eu tenho um problema onde? No outro argumento. Tá? Quando eu apresento a nova versão do contrato social, quando eu apresento o contrato só consolidado, eu preciso fundamentar isso com a ata da Assembleia ou reunião que aprovou essa nova versão, coisa que não acontece na questão, e é isso que a gente tem que examinar aqui. Vamos então para os itens. Olha o que a gente tem aí. No item A, o servidor não agiu corretamente. O que ele fez? Ele viu o vício e pediu que fosse sanado. Item já está errado aqui por isso. A atuação do servidor foi ok. Tá? A atuação do servidor foi ok. Mas vamos ver. Porque cumpre a autoridade competente, antes de formalizar, efetivar o registro, fiscalizar apenas a observância das formalidades extrínsecas do documento e não intrínsecas, o conteúdo relativo a documentos apresentados. Isso é verdadeiro. Eu não vou entrar no mérito do contrato social. Eu tenho que olhar formalidade. E é problema de formalidade que o servidor público aqui da junta apresentou. O servidor disse o quê? Cadê a ata de deliberação que aprovou a nova versão? Isso não tem aqui. Natural você colocar, então, esse pedido de registro em exigência para que seja trazida essa ata para o processo. Então, item, portanto, errado o item A. Apesar da justificativa aí tá até ok, o servidor ele não agiu corretamente, o servidor ele agiu corretamente ao estabelecer aí a necessidade de regularizar sem proceder, portanto, o arquivamento direto. Letra B. O servidor agiu corretamente porque cumpre a autoridade competente, antes de efetivar o registro, fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Havendo irregularidades, deve ser notificado o requerente para saná-las verdadeirão. Se as irregularidades forem sanáveis, o processo é colocado em exigência e aí o requerente ele tem 30 dias
contados aí da data do protocolo, da exigência, 30 dias para poder suprir essa exigência. Letra C, olha só. O servidor não agiu corretamente porque as irregularidades apresentadas no documento são insanáveis por se referirem a requisitos substanciais e de validade do documento, bem como de representação da pessoa jurídica. Não, esses vícios, eles são o vício da não apresentação da ata de deliberação que aprovou é plenamente sanável, tá? E letra D, o servidor agiu corretamente porque somente o administrador, como órgão, teria legitimidade, também não. Procurador com poder especial pode assim fazê-lo. Letra B de Bob, portanto, na 23. 24. A respeito do nome empresarial. Se liga, hein? A respeito do nome empresarial, mais um tema retornando lá das questões iniciais para essas questões aqui mais recentes. Nome empresarial, fique esperto. Código Civil a partir do artigo 1155, tá? Vamos para a questão. A respeito do nome empresarial, é correto afirmar que, letra A, o nome empresarial pode ser objeto de compra e venda. Falso, meus amigos. A doutrina de direito empresarial brasileira entende que o legislador, ao regrar o nome empresarial, ele adotou a chamada teoria do critério subjetivo, né? Vale dizer, o nome empresarial é um atributo da personalidade do empresário. Em razão disso, ele não pode ser objeto de compra e venda, de alienação. É, aliás, o que a gente tem lá no artigo 1164 do Código Civil. Letra B. Por esse mesmo fundamento, olha só, a sociedade em conta de participação, por possuir personalidade jurídica, pode adotar firma ou denominação. Ao contrário, ela não tem nome empresarial justamente por ela não ter personalidade jurídica. E aí você pode se questionar, e como é que ela atua no mercado? Bom, ela vai atuar no mercado justamente em cima do nome, da personalidade e do patrimônio do sócio ostensivo. Letra C é o item a ser marcado, né? A sociedade anônima será designada somente por meio de denominação. E letra D, sociedade empresária será designado somente por meio de firma. Errado, pode ser firma ou denominação. Meu caro, minha cara, aqui uma questão importante, não é? Você precisa se lembrar, tá? Que o nome empresarial ele pode ter duas espécies: firma de um lado, denominação do outro. Qual é a diferença da regra geral? A diferença da regra geral é se o nome empresarial ele for pautado pelo nome civil, tá? Aquele nomão grande, vai o blá 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 blá, comércio blá 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 limitado que você tem na nota fiscal. Ele for pautado por um nome civil, regra geral, aquele nome empresarial ele é do tipo firma. Se ele for pautado por um nome abstrato, ele é do tipo denominação. Porém, é importante que a gente diga que dessa lógica existem algumas exceções. Por exemplo, a sociedade anônima. Se você pegar o artigo 1160 do Código Civil, você vai perceber que o nome empresarial da sociedade anônima é sempre denominação. Pouco importa a estrutura do nome. Desde que você pense, por exemplo, em Credicar SA, administradora de cartões, ou em Gerardo Barros SA, você está sempre diante
do nome empresarial de uma sociedade anônima, o nome empresarial dela é sempre denominação. Uma outra questão importante também, sabe qual é? Uma outra questão importante também de nome empresarial, que é exceção, é justamente a LTDA. Quando você pega lá o artigo 1158 do Código Civil, você percebe o quê? Que a sociedade limitada, ela é exceção. Por quê? Ela pode fugir a essa regra estabelecida pelo legislador. São os sócios que no contrato social irão dizer se o nome empresarial é do tipo firma ou é do tipo denominação. E para você que está fazendo prova, o que é o contrato social? O contrato social vai ser justamente a sua prova, que se ele falar que o nome empresarial é firma, você vai tratar como firma, ponto. Se ele falar que o nome empresarial é denominação, você vai tratar para aquela questão como nome empresarial do tipo denominação, ponto. Eu tenho um critério legal de firma para LTDA, artigo 1158, parágrafo 1º. Eu tenho um critério de denominação para LTDA, artigo 1158, parágrafo 2º, mas é possível existir essa troca. Sabe por que é possível? Vou te dizer, se você pegar o artigo 1163 do Código Civil, né, se pega o artigo 1165 do Código Civil, você vai ver o legislador te dizendo o quê? O legislador te dizendo exatamente o quê? Que o nome civil daquele sócio que morreu, daquele sócio que saiu, ou daquele sócio que foi expulso da sociedade, ele não pode ser conservado na firma social. Artigo 1165 do Código Civil. Então, se o nome empresarial for do tipo firma, monta uma sociedade com você, e a nossa sociedade é Giovanni e seu nome limitada. Se o nome empresarial é do tipo firma e eu me retiro da sociedade, eu vou ter o direito de exigir o quê? Da pessoa jurídica da sociedade que ela altere o nome, que ela retire do nome empresarial dela o meu nome civil. Não tendo esse direito quando se tratar, evidentemente, de denominação, tá? Então, fica esperto com isso, cara, tá? Nós temos o direcionamento. Firma é nome civil, denominação é nome abstrato, mas há algumas exceções a isso. O grande exemplo que a gente tem de exceção, a limitada SA, aquilo que mais aparece em prova, mas vale a pena você pegar aí dos artigos 1155, perdão, 1156, 1155 é o conceito legal de nome empresarial, 1156 a 1162, e dar uma memorizada naquele tipo de sociedade que usa firma e naquele tipo de sociedade que usa denominação. Fechado? Vamos voltar? Vem comigo então. Repara só, cara. Repara só. 22, né? Aqui a gente estava. Aliás, perdão, 24 já. Né? Então, vamos adiante. Questão de número 25. Deixa eu tirar aqui da tela para facilitar a leitura. Questão aí sobre estabelecimento, sobre trespasse. Olha os temas se repetindo como eu falava com você. Lavanderias Roupa Limpa Limitada alienou um de seus estabelecimentos comerciais, uma lavanderia no bairro de Jacintinho, na cidade de Maceió, para Caio da Silva, empresário individual. O contrato de trespasse foi omisso quanto à possibilidade de restabelecimento da roupa limpa, bem como nada dispôs a respeito da responsabilidade de Caio da Silva por débitos anteriores à transferência do estabelecimento. Nesse cenário, pergunta-se. Então, repara só, nós estamos diante de um contrato de trespasse, em que o contrato de trespasse não mencionou nada sobre a possibilidade de restabelecimento e nem sobre a responsabilidade do adquirente pelos débitos anteriores do trespasse. Vamos para a questão. Olha aí.
Item A. O contrato de trespasse será oponível a terceiros, independentemente de qualquer registro na junta comercial ou em publicação. Falso, cara. Se você pegar o artigo 1144 do Código Civil, você vai perceber isso. Nós temos formalidades que precisam serem, por assim dizer, atendidas para que o trespasse possa surtir os seus efeitos. Que formalidades são essas? Regra geral, o registro na junta comercial, evidentemente, se tratar ali de alienante e adquirente sendo empresários, e de publicação na imprensa oficial desses atos. Por que eu digo para você regra geral? Pelo seguinte, cara, se você olhar, sendo o alienante ME ou EPP, a Lei Complementar 123, lá pelo artigo 70, 71, ela dispensa a publicação de qualquer ato societário, qualquer ato empresarial. Vale dizer, a lei diz, olha, ato X tem que ser publicado na imprensa oficial. Se o empresário do caso concreto com ME ou EPP, ele está dispensado. Então, se o alienante ele for um empresário ME ou EPP, bastará para ele o registro perante a junta comercial. Tá? Empresário normal, aí não. Aí faz o 1144 completo. O ME, por seguir a lógica da Lei Complementar 123, vai ter essa diferença aí no caso concreto. Valeu? Fique esperto, então. Vamos seguir na questão. Próximo item aí. Qual é item B? Não é? Caio da Silva não responderá por qualquer débito anterior à transferência, exceto os que não estiverem devidamente escriturados. Ao contrário, cara, Caio, ele vai responder, o adquirente ele responde pelos débitos anteriores se estiverem devidamente contabilizados. É a sucessão empresarial o primeiro efeito jurídico importante do contrato de trespasse previsto lá no artigo 1146. Letra C. Na omissão do contrato de trespasse, roupa limpa poderá se estabelecer no bairro de Jacintinho e fazer concorrência a Caio da Silva. Cara, veja bem, se eu não tiver norma específica, se eu não tiver norma específica no contrato de trespasse, é preciso que o alienante não concorra com o adquirente nos 5 anos seguintes à realização do trespasse. É por isso que esse item C está errado e o item correto é o item D. Não havendo autorização expressa, roupa limpa poderá fazer concorrência a Caio da Silva nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, cara, se liga nisso. O contrato de trespasse ele pode ampliar esse prazo, desde que seja um prazo certo determinado. Ele pode reduzir esse prazo e ele pode vir também a zerar esse prazo, tá? Agora, se fosse lente, 5 anos é o prazo de proibição de concorrência no caso concreto em que o alienante não poderá concorrer com o adquirente, tá? Bom, voltando aqui, né? Resolvemos aí, portanto, a questão de número 25, questão 26. No contrato de alienação de estabelecimento, toma trespasse de novo.
da Sociedade Empresária Chaves e Companhia Limitada, com sede em Theobroma, ficou pactuado que não haveria subrogação do adquirente nos contratos celebrados pelo alienante em vigor na data da transferência relativos ao fornecimento de matéria-prima para o exercício da empresa. Um dos sócios da sociedade empresária consulta sua advogada para saber se a estipulação é válida, consoante as disposições legais do estabelecimento, assinale a alternativa correta. O que eu tenho aqui de discussão? Cláusula em que se estabelece a não subrogação em contratos celebrados pelo alienante. Bom, se você olhar, ó, a gente está vendo aí apenas o quê? O efeito da estipulação nula, válida, anulável ou não escrita, letra B de BOP. A estipulação é nula. Melhor, é válida, perdão. A estipulação é válida, pois o contrato de alienação do estabelecimento pode afastar a subrogação do adquirente nos contratos celebrados para a sua exploração. É o que a gente apreende no artigo 1148 do Código Civil. Os outros itens aí não tem muito por que comentar, né? Como eu disse, nula, anulável, inválida, enfim. Letra B de BOP, o item aí a ser marcado. E para a gente ir fechando, questão 27, aliás, tem ainda 28, né? Penúltima questão. Vamos lá, deixa eu tirar aqui da tela para facilitar a leitura. Sociedade P Industrial SA, companhia fechada, passa momentaneamente por dificuldades financeiras que se agravaram com a crise na atividade industrial do país. A Assembleia Geral autorizou os administradores a alienar bens do ativo permanente, dentre eles uma unidade produtiva situada no município de Mirante da Serra em 495 milhões. Considerando-se que a unidade produtiva da companhia integra seu estabelecimento, assinale a alternativa correta. Letra A. A Assembleia Geral não pode autorizar. Assembleia Geral não pode autorizar a alienação da unidade produtiva. Isso já torna o item A equivocado. Se você olhar, o item B começa igual, o item D começa igual, né? A Assembleia não pode autorizar. Pode sim, perfeitamente viável. Contrato de trespasse está regrado em lei. Tá? Por seu estabelecimento uma universalidade de direito, está errado de novo. O estabelecimento é universalidade de fato. Tá? E letra D. Por seu estabelecimento, o elemento de exercício da empresa, a alienação de qualquer dos seus elementos, corpóreos ou incorpóreos, implica a impossibilidade da manutenção da companhia, operando-se sua dissolução de pleno direito. Não, não é porque você vendeu estabelecimento empresarial que a sociedade vai necessariamente precisar ser dissolvida. Isso não existe, tá? Bom, o item correto a ser marcado nessa questão é o item D de BOP. A Assembleia Geral ela pode autorizar a alienação da unidade produtiva, por ser o estabelecimento uma universalidade de fato, seus elementos podem ser objeto de negócios jurídicos próprios, translativos ou constitutivos separadamente dos demais. Tá? Verdadeiro, portanto, o item B, tá? Estabelecimento não é um patrimônio de afetação, como dito aí no item C. E para fechar, meus amigos, última questão, veja só. Vanderlei de Assis pretende iniciar uma atividade empresarial na cidade de Novo Repartimento. Consulta um advogado para receber esclarecimentos sobre o registro de empresário
e os efeitos dele decorrentes, informando que a receita bruta anual prevista será inferior a R$ 60 mil, né? As informações prestadas estão corretas, à exceção de uma, assinale-a. Veja bem, a gente tem que assinalar aquilo que é o item incorreto aqui, né? Vanderlei de Assis quer se registrar como empresário, receita bruta dele inferior a R$ 60 mil. Deixa eu te falar primeiro desse limite aqui, cara. Essa é uma questão antiga, 11º exame de ordem. Nós estamos aí nesse mês de abril de 2020, entre o exame 30 e 31, né, para você ver como ela é antiga. O que acontece? Na época dessa questão, o limite de faturamento de receita bruta anual do MEI era de R$ 60 mil. Hoje, 2020, é de R$ 81 mil, tá? Só para a gente fazer essa atualização importante aqui, em razão do que aparece na questão, mas isso não invalida o estudo da questão. Vamos lá. Olha o que a gente tem aí. Letra A. Sim, a gente quer, tá tudo correto, à exceção de uma assinalia. A gente quer o incorreto. Vamos buscar. Letra A. Se no curso da atividade empresarial Vanderlei vier admitir algum sócio, poderá solicitar ao Registro Público de Empresas Mercantis, à Junta Comercial, a transformação do seu registro de empresário para a sociedade empresária. Verdadeirão é o que a gente tem, inclusive, lá no artigo 968, parágrafo 3º do Código Civil. Letra B. Em razão da receita bruta anual prevista, Vanderlei poderá solicitar seu enquadramento como microempreendedor individual MEI. Sim, na questão está falando o quê? Está falando que vai ser inferior a 60 mil. Ainda hoje, inferior a 80. Aquilo que é inferior a 60, necessariamente vai ser inferior a R$ 81 mil, né? Mas continua a questão, olha, devendo indicar no requerimento a firma individual com a respectiva assinatura autógrafa, está aqui o erro, tá? Na verdade, eu não preciso indicar a assinatura autógrafa, até porque o registro do MEI vai ser feito preferencialmente através de computador. Eu não vou à junta comercial de maneira formal fazer esse requerimento, é através do computador, do site Portal do Empreendedor, que você vai se registrar como microempreendedor individual ou MEI. Tá? Os outros itens estão verdadeiros. Olha só. Letra C. A inscrição de empresário no Registro Público de Empresas Mercantis, embora obrigatória, não é constitutiva para fins de sua caracterização. Não é. O empresário ele é obrigado a se registrar na junta comercial, mas não é o registro que vai tornar ele um empresário, à exceção, evidentemente, do empresário rural. Mas permite usufruir das prerrogativas legais concedidas aos empresários regulares, por exemplo, né? Fazer prova a seu favor com os livros empresariais, por exemplo, poder pleitear a própria recuperação de empresas, por exemplo, poder pleitear a falência de um terceiro, tá? Verdadeirão, a gente quer um incorreto que a gente já marcou. E letra D, a inscrição do empresário obedecerá número de ordem contínuo para todos os empresários inscritos e quaisquer modificações serão averbadas à margem com as mesmas formalidades. Essas alterações é aquilo que a gente chama de aditivo. E, meus amigos, foi isso aí, então, o que a gente preparou para você, para a sua aula de revisão, né? Como revisão aí dos conteúdos regulamentares
relacionados a AV1 de Direito Empresarial 1, tá? Quero que você reveja aí quantas vezes for possível essas 4 aulas, tá? Em cima do nosso material, tente responder as questões. Tente responder as questões antes de assistir o vídeo, antes de assistir o comentário, até como uma forma de simulado para que você venha bater o gabarito, seja aqui comigo, seja na lista gabaritada que vai estar lá dentro do seu Unifon Online, beleza? Tá? Então é isso. E, cara, para você que me encontrou na internet, fica a sugestão. Adiciona aí o canal. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha aí para mim. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente vai dialogando para facilitar a sua vida e fazer com que você entenda direito empresarial. O estudo do direito empresarial não precisa ser de maneira complexa. Ele pode ser de maneira facilitada. Você pode aprender direito empresarial facilitado, de maneira facilitada, porém em nível top. E eu estou aqui para isso. Valeu, até uma próxima videoaula, até uma próxima dica. Um abraço.